Boa noite, meus caros amigos da Rede Amigo Espírita. Aqui pelo canal 5, nós estamos começando mais um Página Aberta, um programa feito pela Federação Espírita Paraibana para todos vocês, leitores e apreciadores, do Evangelho, principalmente do rico conteúdo trazido por Emmanuel e Chico Xavier, para que a gente possa cada vez mais conhecer do Evangelho do Cristo. Nós utilizamos toda semana um dos livros da coleção Vinha de Luz. Acertei? Como eu sei que é brincadeira, nem vou dizer não. Porque eu sempre troco o nome da coleção. Mas, vamos lá, Da coleção Fonte Viva, de Emmanuel, que são aqueles 5 belíssimos livros com pérolas, a partir de trechos pequeninos do Evangelho, mas que traz uma enorme contribuição para o entendimento da mensagem de Jesus. E hoje nós vamos falar do livro Fonte Viva. Vocês peguem o ponto 22, abram o livro, afinal de contas a página tem que estar aberta, mesmo sendo eletrônica, como o caso nosso aqui, não é isso, Melody? Mas vamos estudar juntos, vamos ver o que é que Emmanuel e Chico nos trazem hoje para o nosso enriquecimento. Não é isso, Mariludes? Vamos lá? Isso mesmo. Então, esse tema, a retribuição, Emmanuel vai se embasar no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e o versículo 27. É um capítulo longo, com várias passagens de pregações e curas de Jesus, mas eu vou começar a ler do ponto 16, que traz a junção com o versículo 27, para a gente entender um pouco. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens é isso impossível, mas Deus tudo é possível. Mas a Deus tudo é possível. Então, no versículo 27, que é o versículo do nosso estudo de hoje, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Olha a pergunta de Pedro, Então Jesus fala com o jovem que vem querendo encontrar a vida eterna, o que fazer para encontrar a vida eterna. E aí Jesus, sabendo o que passava naquele coração, disse: Segue os mandamentos. Mas ele disse: Não, isso aí eu já faço, Então, doa o que tu tens, vende o que tu tens, dai aos pobres e segue-me. E aí, nesse momento, Pedro pega justamente esse gancho. Como sempre tinha que ser de Pedro,
Então Pedro, Tinha que ser de Pedro. faz pescou essa fala de Jesus e disse, então, né? Porque Nós não temos nada de Porque riqueza. a personalidade de Pedro é muito parecida com a personalidade nossa, né? Nossa, que eu falo não é minha de Mariluz, não. É de todos nós que buscamos a guia, né, de Jesus. Porque Pedro foi aquele questionador, aquele indagador, aquele muitas vezes opositor, como Jesus mesmo falou para ele, né? Sai de mim, Satanás, porque o que tu dizes não é de bom alvitre, né? Naquele momento lá quando Jesus estava no monte, né? Então, que a gente sabe que o Satanás aí é no sentido de oposição, justamente no sentido de estar dando um pensamento trocado, um pensamento contrário àquele pensamento que está sendo naquela posição, naquele momento colocado em evidência, né? Então, essa luz do Evangelho, né, que Haroldo, Severino Celestino nos traz muito mais esclarecimento à riqueza alegórica de determinadas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E aí, Pedro, né, tinha que ser ele mesmo para fazer essa pergunta, porque se a gente verificar, e Emmanuel diz, a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Isso é um fato. Infelizmente, a gente vê pessoas que vão além. Eles cobram, né? Eles cobram. E caro. Infelizmente, a gente viu, né, e acontecer, e acontece ainda, é uma realidade ainda atual, um grande comércio com relação às questões religiosas. E aí, essa pergunta, ela é pertinente. Se não for no sentido da exploração religiosa, é no sentido de explorar as coisas sacras, inclusive as entidades. A gente vê muito, né? A questão das promessas que são feitas, ora para ganhar na loteria, ora para ter um marido ou uma mulher, ora para conseguir um emprego, né? Ora para passar no vestibular. Então, quer queira, quer não, no íntimo, a gente sempre está buscando uma barganha com Deus. E essa pergunta é bem atual. Ela reflete a questão de como ainda, infelizmente, enxergamos as questões religiosas. E Emmanuel vai dando maravilhosos exemplos dentro da própria natureza, lembrando com isso, obviamente, que somos natureza, parte do contexto, existência divina, como toda outra obra da criação, para exemplificar, para mostrar que o contributo, né, a doação, ela deve ser sem interesse. Né? Você quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Pensando nessa fala de Pedro, né? E como o Emmanuel coloca, que isso exprime muito das nossas atitudes, porque também nós muitas vezes queremos fazer determinadas coisas, mas nós queremos a ajuda dos espíritos amigos. Também queremos uma retribuição. Né? A gente fica achando que já está merecendo, já está podendo. Então não é distante não, é conosco também. Quantas pessoas vão para um tratamento espiritual na casa espírita e de nada de fazer a sua parte. Acham que indo, frequentando palestra, passe, água fluidificada, reuniões, estudo dos sentimentos, sem utilizar da prática desses ensinamentos, vão ter ajuda da espiritualidade. Não deixa também de ser uma troca. Eu vou, frequento e eu recebo. E a gente sabe
que, logicamente, pedi e vos será dado. Porém, ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas vamos lá, continua. E não é por outro móvel também que a gente vê aquela casa espírita que oferece a questão do fenômeno, a questão dos tratamentos de cura, abarrotar-se. Exatamente. Porque é um erro grave, muito grave ainda da nossa personalidade atual na humanidade, não darmos zelo, não tratarmos com zelo, não procurarmos o cuidado enquanto podemos para evitar adoecimentos, para evitar dores, para evitar sofrimento. E o pior, em muitas circunstâncias a gente ainda bota na culpa do que está nos acontecendo, nos sucedendo, na programação que me foi determinada. Será? O nosso comportamento tinha que ser desregrado? Porque se a gente analisar, se verificarmos, eu creio que 96%, será que eu estou sendo pouco? Será que eu estou sendo ainda, minimalista? Mas vamos jogar, eu acho que 96% das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos pesares e em contrapartida do tempo evolutivo que a gente para gastando recursos preciosos e também a questão do tempo, quando deveríamos estar produzindo, né? Quando deveríamos estar fazendo a parte que nos compete na obra, por conta de questões que a gente poderia estar evitando. Isso é muito sério, porque não vamos colocar questões que são puramente nossas, das nossas falhas, dos nossos erros na atual existência, à guisa de processo de retificação, de purificação reencarnatória. A reencarnação ela é um processo educativo, a gente tem que lembrar disso. Ela é um processo corretivo. Quanto mais eu me esforçar, aprender e realizar, mais planificado eu fico e menos sofrido eu ando. E, consequentemente, mais saúde eu terei. Isso é tão fácil, principalmente nos dias hoje, né, onde tudo é industrializado, né? Onde tudo é pronto para consumir. E a gente conhece o que faz bem, o que faz mal, o que pode, o que não pode, mas a gente não está nem aí. Né? Nós não estamos nem aí. A gente prefere aquele momento, aquele gozo, aquela situação que vai estressar o corpo, vai danificar as células, vai trazer lesões e promover adoecimentos. Estava na programação? De jeito nenhum. Aí, quando acontece isso, a gente na mesma hora sabe procurar um médico, sabe ir numa casa espírita, para buscar essa questão, para receber alguma coisa. E, obviamente, a caridade ela não pergunta, a caridade ela oferta, ela faz. Esse é o verdadeiro bem. A gratidão nossa qual é? Na primeira oportunidade que a gente se sente melhor, a gente desaparece. Não é? Desaparecemos. E onde fica o senso da responsabilidade, do dever, da questão do meu plano, aí sim, do meu plano verdadeiro, do meu plano existencial, que em muitas circunstâncias não envolvem esses conflitos, não envolvem essas doenças, essas dificuldades. Tudo criada pela nossa imprevidência,
pela nossa teimosia, pela nossa base de querer mais, no sentido de receber, do que de fazer e, por fim, ofertar, como Jesus o fez. Né? É interessante porque vê como o título, né? A retribuição. A vida a gente aprende e firma com a questão doutrinária que o Espiritismo, revivendo o que o Cristo nos trouxe, traz de uma forma lúcida, sem arrudeios, que ela, a vida, ela sempre vai dar na medida da retribuição que eu estiver ofertando, que eu estiver desenvolvendo, seja na inércia, seja na ação. A vida, ela sempre é aquela história do meu falar, do meu grito na montanha. O que eu gritar, o eco vai ser a resposta. E o eco sempre é a repetição daquilo que eu estou lançando ao ar. A vida também faz isso, não é? Então, eu estava comentando hoje com uma mulher, né, que mesmo nós estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba, e mesmo nesse momento, onde está caindo uma chuvinha que fazia um tempo que não caía, mas nas ruas ainda está muito calorento. Aí ela falando, né, lógico, nós somos campeões no reclamar. A gente se chove reclama, se faz calor reclama, se faz frio reclama, nunca é uma raridade a gente estar satisfeito com a situação e o momento. E eu refletindo com ela, eu parei de reclamar, eu dizendo para ela. Por quê? Se eu levar em consideração a questão ecológica mundial hoje, se eu levar em consideração que nada eu estou fazendo no sentido de manter o sábio equilíbrio do globo para o clima, para a vida, né, de relação existencial com tudo, com todos, que mantém a simbiose e a harmonia no equilíbrio. Se eu sou causador do desequilíbrio, se eu não me importo, eu sou um consumista, né, exacerbado, se eu sou daquele que não está nem aí com a poluição, com o lixo, com a questão das árvores, enfim, com a vida, eu vou reclamar de quê? Porque é o eco, é a resposta que está sendo dada pela atitude atual da humanidade. Eu também sou a humanidade, então também eu estou no contexto, eu sou culpado por isso tudo. Então reclamar de quê? A resposta é de acordo e oportuna com aquilo que a gente vai desenvolvendo. Quando despertarmos, infelizmente a gente procura o despertar pelo adoecimento, pela dor, aí a gente vai começar um caminho de volta, um caminho para reequilibrar as circunstâncias. Mas a que preço? A que preço? E também, como eu posso dizer, a que tempo perdido? Porque eu não vou desestruturar nada que eu não tenha que me responsabilizar e voltar para consertar. É fato. É fato. Então, o que recebemos? Perguntou Pedro. Né? E aí, falamos alguma coisa antes de prosseguir? E aí Emmanuel, né, diz: consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, Emmanuel lembra, porém se derrama silenciosa através da própria vida. Olha que lindo. Eu acho fantástico quando os espíritos eles se utilizam dos exemplos que estão na cara da gente, né? Para nos despertar, para dizer, tu também é isso aí.
Você faz parte desse contexto, você é nesse escaninho. Você é a natureza, né? Aí Emmanuel nos lembra que recebe o grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. E a atitude do grão na colheita é doação plena. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? Emmanuel lhe dá a resposta. O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Né? Ele termina... Olha que interessante. E a espiritualidade ela vai nos ajudando. Isso aqui é mais maravilhoso, isso aqui é mais lindo ainda no entendimento. Olha a sequência, gente. Ajudar, purificar-se, transformar para a utilidade geral e desenvolver a graça de servir. Olha que tudo é uma sequência. Ou seja, Emmanuel está nos lembrando, nessas 3 linhas, o nosso dever e obrigação aqui no planeta. Exatamente. E aí, Queiroz, eu lembrando de uma historinha que acho que todo mundo conhece, do livro Alvorada Cristã, é o Lúcio, vale a pena vocês lerem, são histórias muito edificantes, que falam justamente sobre a conta da vida. Você lembra dessa história? Que André completou 21 anos, e sua mãe preparou uma festa. Ele recebeu os amigos e festejou a data com alegria. Quem estava entristecido era a mãe. Apesar de estar completando a maioridade, André não aceitava qualquer disciplina. Com muito esforço, sua mãe conseguia que ele aprendesse as primeiras letras, mas depois não quis estudar, não queria trabalhar. Então, aquela noite, ao deitar-se, o jovem foi arrebatado pelas asas do sono e sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual que trazia na mão um documento. E ante a curiosidade de André, lhe disse que aquela era a conta dos seres sacrificados até aquele momento em seu proveito. Até hoje, falou o mensageiro, para te sustentar a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas no reino vegetal foram consumidas pela tua, incluindo-se as do arroz, milho, feijão, trigo e várias raízes. Em média, bebeste 3.000 litros de leite e gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias do ar, das águas e do solo. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. E nem relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos benfeitores que te rodeiam. Em troca, o Senhor da vida manda te perguntar: o que é que fizeste de útil? Nada deste de retorno à natureza. Lembra-te de que a própria Eva se encontra em serviço divino. Tudo é mensagem de serviço, de trabalho na natureza. Olha para tua mãe. Os anos já lhe pesam e ela prossegue intensa atividade por ti e por teus irmãos, encontrando ainda tempo para se dedicar aos filhos de ninguém. Observa teu pai, que atravessa os anos em labor digno e dando-te o exemplo de disciplina e vontade. Teus próprios amigos se encontram empenhados no estudo e na dedicação profissional. Fiques ociosos. Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais,
que Havia devorado. que havia devorado e acordou assustado. Amanhecia, né? O sol de ouro cantava em toda parte um hino ao trabalho pacífico. André pulou da cama e foi até sua mãe e exclamou: Mãe, desejo retornar aos estudos ainda hoje. Para nos assegurar a vida, Deus nos faculta o ar, o sol, a chuva e os ventos. Para nos sustentar o corpo, recebemos o leite materno e, na sequência, seres vegetais e animais são sacrificados todos os dias. Com tanta preocupação de Deus pela nossa vida, é de indagarmos que a nossa vida tão preciosa está oferecendo ao mundo em troca, né? Então, a utilidade da nossa vida. Que utilidade nós estamos fazendo dando, dela, né? Da nossa vida. Não só no aspecto aí, né, da verdadeira devastação, como diz Neo Lúcio aí, que fazemos Para sobreviver. para poder sobreviver. Que isso tudo nos é dado por Deus. Exatamente. Imagine então a estrutura fantástica do corpo que nos abriga para a reencarnação. Gente, é uma coisa assim, analisando, né? Verificando, estudando, é uma coisa que não tem preço, não tem dimensão. E a gente, mesmo assim, dá pouco valor. E, infelizmente, ainda tem irmãos nossos que, não verificando nada dessas questões, ainda se acham, ainda se veem diminuídos, como se tivessem abandonados, como se não tivessem nenhum valor. E aí, infelizmente, desistem. Mudemos a nossa percepção. Deixemos de observar fracamente, né? Como se estivéssemos quase cegos, porque é essa visão de quase cegueira. Quando a gente observa apenas uma diminuta fração de um todo grandioso que nos cerca, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade, que procura, sob todas as hipóteses, o nosso sucesso. Chora conosco, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, e também sorrir conosco, né? Das nossas comunga das nossas tristezas quando caímos e comunga da nossa alegria quando vitoriosos. E é um esforço, meus irmãos, gigantesco em todos os aspectos para que a gente seja vitorioso. Aí Emmanuel lança será que eu posso dizer que é um anátema? Né? Para esse pensamento todo de não querer fazer nada e ainda querer receber alguma coisa ou até de desistir. Emmanuel pergunta: não se formam cristãos, aliás, ele responde, né? Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo. E sim para a ação regeneradora e santificante da existência. E aí ele usa termos sagrados, porque é sagrado, é o sagrado. Nós somos o sagrado e a gente tem que despertar para isso. E aí, santificadora e regeneradora. Justamente, ele faz um link justamente com a resposta de Jesus a Pedro. Porque Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Então, nós não estamos aqui como adornos vivos, nós somos construtores desse mundo de regeneração. Exatamente. Né? Então, quando chegarmos a um planeta de regeneração, ou seja, quando o Filho do Homem se assentar no trono, quando realmente o Cristo vê a nossa ação fluindo,
E aí ele está assegurado da nossa potencialidade de, junto com ele, ter transformado esse planeta num mundo melhor, num mundo de regeneração, né? Então, como nós estaremos santificando? E é E isso é que ele para nos isso que a apena, gente está aqui, né? né? Para realmente executar no labor do autodomínio, do conhecimento de si mesmo, na superação dos limites, para santificar a existência e não degradar, e não destruir, e não cair, né, da tentação, na tentação, e deixar que o mundo nos governe. Porque Jesus esteve no mundo, mas o mundo não estava nele. Ele soube passar pelos escaninhos da humanidade ileso. Ele foi tentado, né? Ele foi coagido. Enfim, tudo que se pôde fazer no sentido de modificar sua trajetória, de modificar o seu pensar, de fazer o desistir da caminhada, foi tentado. Até a morte. Mas Jesus prosseguiu firme. E Ele é guia, Ele é modelo e Senhor de nossas vidas. Então, se nos achamos cristãos, e principalmente, Mary, cristãos espíritas, que é algo, né, mais refinado, mais esclarecido, e nesse contexto mais apto ao sucesso, à realização, à santificação que Emmanuel fala. Então, não tem desculpas. Não se pode mais, não tem mais tempo, oportunidade para deixar para depois, ou de querer desistir, ou de achar que está difícil demais, então eu vou dar um tempo, vou deixar para depois. A gente às vezes escuta essas pilheiras, né? Que, não, na próxima reencarnação eu dou um jeito para isso, aquilo, outro. Será, meus irmãos, que a próxima reencarnação vai ser tão próxima assim? Vai ser tão nessa oportunidade, ou tão desse jeito? Tem que pensar nessas coisas. Ao dia de amanhã, a Deus pertence. Eu sei que Deus é misericórdia. Mas a que rumo e a que preço a gente vai resolver as nossas questões? É preferível ao preço de hoje, tá? Porque a inflação está aí, né? E amanhã ninguém sabe quanto isso está custando. E o que precisaremos fazer? Ok? Vamos à frente. Outrora, Emmanuel diz, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte. Olha bem, olha que dica, né? Que, digamos assim, que reflexão forte, né? Emmanuel nos está dando para a gente, para que a gente não se deixe levar por inteiro pelas sensações, pelas coisas do mundo, no sentido do desviar do nosso caminho, no sentido de perdermos a nossa própria individualidade e sermos, tal o ditado popular, a Maria que vai com as outras. Porque a gente vê tanto isso, né? Não é moda. Não. Eu tenho que ter isso aqui porque é o que foi lançado, é o novo, é o momento, todo mundo tá. Não, aquilo ali eu tenho que fazer porque eu tenho que ser popular.
Tenho que fazer parte do grupo? Gente, é melhor fazer parte do grupo? É melhor entrar na moda e cair, como se diz, né? Para que ganhar o mundo e perder a vida? Ou deixar em certos momentos de seguir determinadas coisas, participar ou querer se mostrar em determinados grupos e perder o mundo no sentido dessas pequenas e diminutas coisas para ganhar a vida. A escolha é uma constante. Qual caminho eu vou seguir? E esse parágrafo é muito forte, né? É porque quando você vai naquela gana, quando você se deixa levar, realmente você está abreviando a própria morte. E eu também analisando o sentido que ele coloca. Ou seja, o meu benefício em detrimento do outro. Porque quando ele diz, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, ou seja, quando eu ganho em detrimento das outras pessoas. Ou seja, muitas vezes o que eu quero ganhar vai... De encontro ao que é nobre, vamos dizer assim, ao que é divino, como Emmanuel fala, né? Porque eu posso, para eu ganhar determinadas coisas materiais, porque ele coloca, né? Ele se rodeava de gratificações de natureza física. Às vezes, para você estar em destaque, alguém foi prejudicado. Né? Então, como isso é muito importante porque ele nos faz refletir até dos ganhos que nós estamos tendo físicos, os ganhos aqui na Terra mesmo. Se para eu ganhar determinada coisa eu estou prejudicando alguém, então será que isso realmente vale a pena? Né? Então, quantas coisas nós não vemos aí achando que estão na busca do poder ou de um cargo ou de determinada coisa, eu utilizo de mecanismos, de meios, me aproprio de determinadas coisas que não é lícito. Né? Então, outrora os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos. As riquezas daquelas pessoas que eram vencidas era dada a eles, aos vencedores. Né? Então, que nós não queiramos estar nesse lugar de forma nenhuma. Porque Emmanuel lembra taxativamente, em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Exatamente. Né? Porque nós temos que sair da veia utilitarista, que só favorece o egoísmo, só favorece os entraves morais que nos deixam presos ao sofrimento e à dor. Estudem, dêem uma pesquisada, meus irmãos, sobre a questão do cristianismo e utilitarismo. Até o próprio Emmanuel, nós já falamos aqui sobre isso, nos dá uma verdadeira aula sobre essa questão, para que possamos refletir qual é o nosso verdadeiro Senhor, se é Deus ou é Mamon. Cristo, ser cristão ou ser utilitarista. Né? Pesquisem, verifiquem e tenhamos, para nossa grata reflexão e mudança, obviamente, uma grande surpresa. Ok? E aí Emmanuel continua: vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos. Olha bem, vencemos em companhia do Cristo para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação, olha bem, a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. É o dever, é a moral, é o exercício do amor que chamamos de caridade. Tudo parte do íntimo, né? Do que vai se desenvolvendo na essência, no autodomínio, no burilamento de si mesmo, no entendimento de quem somos, para fazer
as mudanças necessárias em nós que vão refletir no exterior e, consequentemente, no outro. E aí ele fecha, né? Dizendo: Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade de renúncia. A necessidade da renúncia. Né? Porque não é isso que o Cristo faz? Deixa tudo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí quando Pedro já não estava aguentando mais, começou a chorar, caiu naquele momento mais em si do que já tinha caído, quando percebeu a negação e disse: agora não vou mais negar, agora eu vou adiante. E com firmeza, né, com lágrimas nos olhos, pediu ao Cristo. Ele não pediu, naquele momento ele estava se entregando ao Cristo, como um ser falho, como um ser que caiu, mas que está disposto a mudar, que está disposto a florescer, está disposto a renunciar. E Jesus disse, como pega aqui, ó, em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Venceremos na companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes útil. Aí o Cristo, no final, disse a Pedro, né? Arrebanha, apacenta as minhas ovelhas. Né? É fantástico como o Espiritismo nos traz enriquecimento. E isso faz com que o fervor da nossa fé, de fato, tenha mais perspectiva naquela questão pessoal, íntima, de momento, que eu preciso superar, que eu preciso mudar, que eu preciso entender. E assim é a vida, meus irmãos, é a santificação de que Emmanuel fala. É o nosso privilégio na obra celeste. E o céu, no sentido de estar conosco, nos impulsionando, torcendo pela gente, sabendo que somos capazes. Né? E aí, Emmanuel prossegue. Quanto mais se lhes acendrou a fé, falando de Pedro, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos, ou seja, a contrapartida. Ele percebeu que teria que renunciar, ele percebeu que deveria servir. Então, quanto mais essa fé adentrou em si, quanto mais o transformou, quanto mais o mostrou que o caminhar com Cristo, ele percebeu que maiores testemunhos de amor à humanidade era requerido dele, que ele teria de realmente desenvolver e realizar. Quanto mais conhecimento também Pedro adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangida, até o sacrifício extremo. Né? E Emmanuel conclui dizendo: se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Só isso nos basta. Só isso nos basta. Exato. Então é uma mensagem, né, que nos coloca a serviço, né? Nos chama a termos consciência desse servir, né? Que a gente possa refletir em toda a nossa semana sobre os nossos atos de serviço à obra do Cristo. Exatamente, meus irmãos. E vamos procurar entender a retribuição que devemos ao Senhor.
Muita paz, obrigado pela companhia de todos vocês neste maravilhoso programa e esperamos contar com a sua audiência quarta-feira que vem, às 8 horas, 21 horas horário de Brasília, 8 horas horário local, em termos de Nordeste, para mais uma Página Aberta. Ok? Muita paz a todos e até semana que vem.